Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta live, onde hoje iremos aprofundar a temática da megafraternologia, a ciência da megafraternidade. Eu sou a professora Elaine Carvalho, voluntária da Conscienciologia desde 2018, atualmente no IPC e na estruturação da pré-IC Megafraternidade. Estaremos acompanhando vocês com as perguntas online durante a aula maravilhosa que teremos com o nosso professor EPCOM, Marcelo Silva, na live de hoje. Enviem suas perguntas pelo chat e curtam esse vídeo. Divulguem aos amigos e sigam nossos canais de divulgação pelas mídias digitais. Lembramos que não temos a pretensão de esgotar esse assunto, mas que tentaremos aprofundar o máximo possível no tempo que temos durante esta live, que está prevista para encerrar às 21 horas. A pré-IC Megafraternidade, Associação Internacional de Megafraternologia, é um grupo de voluntários interessados na temática e com o objetivo de fundar a IC Megafraternidade, instituição sem fins de lucro, que buscará decodificar saberes que estarão pautando os grupos e intermissivistas e demais assistíveis, sobre a ótica do paradigma consciencial e através da descrenciologia, onde incentivamos você a não acreditar em nada, nem mesmo no que falarmos aqui, mas terem suas experiências pessoais. Dentro dos principais objetivos, nós queremos fomentar o Holopensene e a cultura da megafraternidade no planeta, desenvolvendo técnicas e paratécnicas interassistenciais megafraternas. Vamos agora apresentar o professor da live, um velho conhecido de muitos aqui. Marcelo Silva é voluntário da Conscienciologia desde 1994, é docente desde 1996, economista, tenepsista, EPCOM, verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia. Ele é mestre em administração e doutor em sociedade, cultura e fronteiras. Tem como interesse de pesquisas os seguintes temas: megafraternologia, paradireitologia, projeciologia, invertixologia, ectoplasmologia e grafopensenologia. Atualmente, é voluntário da Ectolab, Juriscons e da pré-IC Megafraternidade. Hoje, o professor Marcelo ele vai aprofundar as suas pesquisas e experiências sobre a ótica da megafraternologia e vai aproveitar para nos explicar e nos auxiliar a diferenciar a fraternidade da megafraternidade, dentre outros temas relacionados. Chamamos, então, o professor Marcelo Silva para nos falar sobre essa ciência, a megafraternologia. Boa noite, é uma grande satisfação estar aqui, professora Elaine Carvalho, junto com você e com todos que estão nos assistindo e vão nos acompanhar, e as pessoas que também virão e vão acessar essa live, porque essa é a primeira live da nossa pré-IC, a Megafraternidade. Então é uma grande satisfação estar aqui com o apoio da Juriscons, a IC, a instituição conscienciocêntrica que está nos acolhendo, nos apoiando nesse desenvolvimento, para a gente fazer esse primeiro contato com o público e levarmos essas ideias que para a gente é tão importante, tão cara. Então, fiquem à vontade para mandar suas perguntas, para participarem, que eu estou aqui também para compartilhar o que a gente vem pesquisando desde o nosso grupo de estudo da megafraternologia e também na própria megafraternidade. Professor. Se puder passar o slide. Isso, nosso tema de hoje, pessoal. Nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre megafraternologia. Megafraternologia, como o próprio subtítulo já diz, a ciência da
fraternidade. Então, eu sou Marcelo Silva, venho estudando essa temática já há mais de 10 anos, que eu estudo o tema da megafraternologia, tenho algumas atividades já desenvolvidas, cursos, palestras, workshops, enfim. E agora a gente está com essa instituição, junto com um grupo de pesquisadores, estudando profundamente essa ciência para poder sistematizá-la aqui no planeta. Esse é o nosso grande desafio e ainda todas as demais subespecialidades que vêm junto com a megafraternologia. Inicialmente, eu quero apresentar aqui a instituição. Então, a pré-IC é uma pré-instituição conscienciocêntrica, interassistencial, multidimensional, universalista, a característica dela, de interesse científico. Nosso objetivo em estudarmos a megafraternidade é termos um interesse científico, educacional, cultural, político-partidário. O objetivo é fomentar, a partir dessas pesquisas e também das atividades que vai desenvolver, e que estamos iniciando aqui a primeira delas, na história da pré-IC Megafraternidade, fomentar o holopensene e a cultura da megafraternidade no planeta, e desenvolver a megafraternologia, que é essa ciência, técnicas e paratécnicas interassistenciais que possibilite qualquer pessoa interessada aplicar essas técnicas e ter contato com esse conceito, com esse construto, com essa ideia, com esse sentimento mais avançado que é a mega fraternidade. Ao lado, eu coloquei aqui a nossa instituição apoiadora, que é a instituição que nos acolhe, que nós estamos sob o auspício da Juriscons, a instituição conscienciocêntrica, a Juriscons, que é a Associação Internacional de Paradireitologia, é uma instituição também, ela conscienciocêntrica, já fundada, interassistencial, multidimensional, universalista, de natureza também científica, educacional, cultural e político-partidária. Ela é dedicada às pesquisas, ensino e desenvolvimento, expansão, consolidação e divulgação da paradireitologia, constituída como associação civil sem finalidade econômica e foi fundada em 25 de abril de 2015. Então, essa live que nós estamos realizando é no canal da Paradireitologia, pois a pré-IC ela está sendo apoiada pela Juriscons. Nossos agradecimentos a todo o apoio que vemos recebendo até agora. E vamos lá, princípio da descrença. Toda atividade que você que já nos conhece, ou você que vai passar a conhecer a partir das nossas atividades, ou vai conhecer as outras instituições conscienciocêntricas, você sempre vai ver esse princípio da descrença. O que é esse princípio da descrença? Ele é um princípio filosófico, ou holofilosófico. Ele dá a base da nossa filosofia de trabalho. E ele diz o seguinte: não acredite em nada, nem mesmo que lhe informarem aqui. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Esse princípio da descrença é importante porque a nossa proposta, como nós colocamos na caracterização da pré-IC e mostramos na própria caracterização da Juriscons, que é a instituição conscienciocêntrica, a nossa finalidade é de pesquisa, de ensino, de investigação, de ter um pensamento crítico e racional. Então, nós convidamos a todas as pessoas que nos conhecem, com base nos temas que nós vamos tratar, sempre levar em conta esse não acredite em nada, nem mesmo que informarmos aqui, experimente, tenha suas experiências pessoais. Existem outras abordagens sobre a consciência? Então, nós vamos estudar a consciência e existem sim. Se nós pensarmos na consciência, a gente vai ver que, se pensarmos pela parte da psicologia, ela vai estudar a mente, os comportamentos, os traumas, o indivíduo, o ego, o superego e uma série de outras características, como que essa consciência ela cria mecanismos funcionais ou disfuncionais, e é um estudo da consciência. Se nós pegarmos e pensarmos sobre o ponto de vista da filosofia, a filosofia vai estudar a consciência sobre a moral, a ética, a objeção de consciência, as reflexões que a consciência precisa fazer na vida, os seus princípios e valores em termos de diretriz e de motivo para a existência. Se nós pensarmos na consciência do ponto de vista da própria neurociência, ela vai tentar entender como que é, onde que está, ou como que se dá a consciência a partir desses neurônios ou desses efeitos eletroquímicos do próprio cérebro. É um resultado, ela está em uma área, ela está difusa por tudo, é algo que é à parte. Então, existem várias abordagens para se pensar sobre a consciência. Nós aqui vamos abordar a consciência, e aí são os princípios básicos que eu vou dar antes de entrarmos no tema da megafraternologia especificamente, a partir do enfoque da conscienciologia, tá? Então é muito importante a gente deixar claro isso logo de início, porque toda a nossa perspectiva e abordagem é a partir de uma ciência chamada conscienciologia. Então, o que é essa conscienciologia? Ela é a ciência que estuda a consciência de maneira inteira, de modo integral,
de modo holossomático, multidimensional, multimilenar, multiexistencial e, principalmente, como que essa consciência se relaciona com as energias imanentes e com as energias conscienciais, ou seja, aquelas energias mais puras, sem tanta informação, e a energia que nós, então, ao absorvermos e manipularmos elas, colocamos a nossa informação, impregnamos com a nossa característica, colocamos o nosso padrão, e nós chamamos essa energia, então, de energia consciencial. Então, a conscienciologia ela estuda a consciência de maneira integral. E vamos entender depois, daqui a pouco, o que nós queremos dizer com esse integral, além essas outras características. Para estudar a consciência desta maneira, de uma maneira integral, nós tivemos que propor um paradigma, porque nós podemos estudar a consciência a partir de diferentes paradigmas. O paradigma, por exemplo, eletronótico, o paradigma fisicalista, newtoniano, cartesiano, é uma perspectiva através do qual eu vou observar essa consciência. Pode-se pegar um paradigma religioso, então a pessoa vai olhar a consciência a partir de uma construção de conhecimento religioso, teológico é a lente que ele vai utilizar. Nós aqui propusemos um paradigma próprio ao estudo da consciência para o desenvolvimento dessa ciência que é a conscienciologia. E esse paradigma nós chamamos de teoria líder da conscienciologia. Ele tem assim como premissas uma série de características que vão nos ajudar a entender o que nós queremos dizer com essa consciência integral. Então, primeira premissa do paradigma consciencial: autopesquisa. A consciência ela é o principal objeto de estudo e ela também é o seu laboratório. Eu não tenho como pegar a minha consciência, levar no laboratório e estudar a minha consciência, mesclar com a consciência de outra pessoa e estudar. Eu posso ver os efeitos, os comportamentos, os rastros, talvez, da manifestação dessa consciência, mas a consciência em si, a essência, que as pessoas conhecem como sendo a individualidade, o ego, o eu, o espírito, nós aqui utilizamos o termo consciência, é você na sua essência, para além do seu cérebro, para além do seu corpo físico. E a consciência ela está num processo de evolução, todos nós. E a partir da autopesquisa e desse laboratório consciencial, esse LabCon, é que nós entendemos que a consciência pode começar a entender a si mesma e a catalisar as reciclagens, as mudanças, e amadurecer e evoluir. Então, a autopesquisa é uma das premissas básicas do paradigma consciencial. Você é o pesquisador, ao mesmo tempo você é o objeto de pesquisa, e você também tem nas suas experiências, dentro da dimensão humana e fora do corpo, no intrafísico, no extrafísico, o seu laboratório de aprendizado e como que você se interrelaciona com o meio, com os demais princípios conscienciais e com as outras consciências. Outra premissa importante do paradigma consciencial: bioenergética. A consciência tem uma vida bioenergética. Nós pensamos e isso manifesta na nossa bioenergia. Independente da pessoa admitir, ter experiência ou não, é isso que nós observamos a partir das pesquisas da conscienciologia. A nossa vida bioenergética ela é muito evidente, proeminente no nosso dia a dia. Outro aspecto importante de premissa do paradigma consciencial, a cosmoética. Existe uma lei cósmica, existe uma reflexão sobre a moral cósmica, que transcende as leis convencionais, a moral que varia de país para país, de cultura para cultura, de momento para momento, de zeitgeist para zeitgeist no planeta. Então, existem para-leis evolutivas que regem a evolução e estão dentro dessa cosmoética, dessa ética universal. A holossomática é um outro princípio importante que a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente. A multidimensionalidade, então a consciência com o holossomática, nós estamos querendo dizer o quê? Que ela tem vários corpos. E cada corpo desse é adaptado a se manifestar melhor em uma dimensão. Então nós vivemos também uma manifestação que ela é multidimensional. Aqui nós estamos nos manifestando, você que está aí nos assistindo, ou que vai nos assistir futuramente, estamos na dimensão intrafísica, como nós chamamos. E aqui, ao mesmo tempo, tem essas múltiplas dimensões interagindo. Mas eu estou com o meu corpo físico e estou com na dimensão intrafísica manifestando aqui. Quando eu relaxo, me projeto, tenho a projeção da consciência, a experiência fora do corpo, eu estou manifestando na dimensão extrafísica. Então, existem diferentes manifestações e diferentes dimensões que nós podemos nos manifestar. A consciência, ao passar por essa vivência da multidimensionalidade, por exemplo, ela tem a condição de entender melhor que ela não está aqui nessa vida pela primeira vez. Ela tem a possibilidade de lembrar de outras vidas,
o fenômeno da retrocognição, encontrar pessoas que já passaram pela morte biológica e com elas se relacionar, conversar, e também entender que nós estamos tendo vários ciclos existenciais. Então a consciência ela tem uma vivência, uma característica que ela é multi-existencial. Ela tem múltiplas vidas. E essa vida que nós estamos vivendo nesse momento é um momento entre várias outras que nós já tivemos. E uma última premissa aqui importante, fundamental no paradigma consciencial, é o universalismo. O universalismo também ele é a holofilosofia da conscienciologia. Ele embasa as nossas pesquisas, por quê? Todas as consciências estão num processo de evolução, e aí nós olhamos não só as consciências que estão vivendo nesse planeta, mas também as consciências que estão se manifestando em outros planetas nesse universo que está em expansão, em outros orbes, em outras galáxias, em outros astros que habitam formas e de manifestação de vida, diferente inclusive da nossa forma conhecida de vida humana. Então essas premissas são importantes para entender que existe um paradigma. Mas no fundo, resumindo tudo isso, o paradigma consciencial é a própria consciência. Porque é a consciência que vai filtrar toda a realidade no cosmos. Então você é o paradigma, você é o filtro. Só que essa consciência integral leva em consideração todas essas abordagens que nós colocamos aqui. Holossomática, esse ponto eu separei especificamente porque ele é importante, porque ele dá a base para a pessoa ter aquela experimentação do princípio da descrença. Nós falamos que a consciência é holossomática. Holos quer dizer o conjunto, a totalidade, e soma é uma palavra grega que quer dizer corpo. Quando nós juntamos os dois, nós estamos fazendo o quê? Um holossoma, o conjunto dos vários corpos ou veículos de manifestação da consciência. Quais são eles? Um que nós conhecemos muito bem, cada um com mais tempo ou menos tempo, que nós chamamos de soma, é o corpo físico, o corpo biológico, o corpo humano. O outro corpo que nós temos é um corpo energético, que nós chamamos de energossoma. Ele tem um tema que é muito conhecido milenarmente, que são os chakras, os nadis, os meridianos, e atualmente o interstício intercelular, que é por onde nós temos a hipótese de que passam todos esses canais energéticos que nós aqui conhecemos e que também, em outras culturas, em outros momentos da história humana, já se é falado sobre ele. Um outro corpo importante é o psicossoma, o corpo das emoções, o corpo emocional. É através desse corpo, desse veículo de manifestação, que nós temos a chamada experiência fora do corpo, a OBI, a viagem astral, e que nós aqui usamos o termo técnico que é a projeção da consciência. A sua consciência se desloca para fora do corpo, se manifestando através do psicossoma, igual está aqui no desenho, né? O corpo físico ali deitado da moça, e aí ela descoincidiu, saiu do corpo, e ela está com esse psicossoma flutuando um pouco acima do corpo físico. E temos um corpo mais avançado, um veículo de manifestação mais avançado, que nós chamamos de mental soma. Soma, corpo mental. Ou seja, é o corpo das ideias, é o corpo da razão, é o corpo da lógica, é o corpo da ética. Esse é um corpo sem forma e é o corpo que está mais próximo do que de fato nós somos. A consciência ainda não é nenhum desses corpos. Ela se manifesta a partir desses veículos de manifestação, que nós chamamos então de holossoma. Isso é que nós estamos chamando de consciência integral. Uma consciência com várias vidas, que atua em várias dimensões, tem vários corpos, está regido sob a cosmoética, tem uma vida bioenergética e está com a possibilidade de se melhorar a partir da autopesquisa. E além disso, aqui na própria figuração, que é uma figura do tratado Projeciologia, Panorama das Experiências Fora do Corpo Humano, de autoria do pesquisador Valdo Vieira, apresenta também dois apêndices, que é o cordão de prata, uma conexão energética que conecta o nosso corpo energético e o nosso corpo físico ao psicossoma, que é isso que faz a gente voltar também para o corpo físico, independente de onde a gente esteja, da distância que esteja, e uma uma conexão energética que nós chamamos de cordão de ouro, que faz a conexão do paracérebro do psicossoma com o mental soma. Então, esses aspectos são muito importantes porque eles fazem parte do princípio básico para quem nunca teve contato com a conscienciologia, entender a partir de que perspectiva que nós estamos falando da consciência, tá bem? Resumindo, paradigma consciencial, uma tríade super importante. O primado da consciência, conscienciocentrismo, quer dizer, tudo que nós fazemos visa compreender, estudar, aprimorar, ampliar
a consciência. A consciência é o objeto de pesquisa mais importante a ser estudado. Nós temos aí as discussões hoje do impacto das IAs, nós temos os supercomputadores, nós temos os carros que dirigem sozinhos, nós temos uma série de tecnologias que avançaram, mas todas essas tecnologias são feitas a partir de uma consciência. Então, a consciência é talvez hoje o objeto de pesquisa mais intrigante e, ao mesmo tempo, mais importante da gente conseguir entender, e por isso que existe uma ciência para estudar essa consciência de maneira integral. Outra base desse estudo da consciência, o princípio da descrença e também a autoconscientização multidimensional. É a partir da vivência das energias, é a partir da vivência dessa experiência fora do corpo que essa consciência entende essa abordagem integral que nós estamos falando. Tá? E aqui, para fechar os princípios básicos, para a gente poder entrar na temática da megafraternidade, depois chegarmos à megafraternologia, que é o nosso tema central, a teoria do Pensene. Essa teoria talvez seja assim, uma das teorias mais importantes da conscienciologia, porque apesar dela ser básica, ela expressa tudo que vai nortear a nossa evolução, que é a qualidade e a forma como nós manifestamos os nossos pensamentos, sentimentos e energia. Então, Pensene ele é um acrônimo que ele junta elementos dessas três palavras: Pen de pensamento, Sen de sentimento e N da energia. E nós entendemos que essa manifestação, o Pensene, ele é a unidade básica de manifestação de toda a consciência. Ou seja, todas as consciências se manifestam a partir de pensenes. Se a consciência ela tem uma característica mais desenvolvida da manifestação dela, que seja a fraternidade, ela vai manifestar fraterno pensenes. Se essa consciência tem como característica ela ser mais belicosa, mais aguerrida, mais voltada à guerra, à agressividade, ela vai manifestar belico pensenes. Ou seja, nós temos então, a partir dessa teoria, uma taxologia enorme das manifestações e dos tipos de pensene que as consciências podem se manifestar. E a outra característica importante dessa teoria é que o pensene ele é um elemento indissociável. Ou seja, os elementos que compõem o pensene, esses três elementos, eles são indissociáveis, eles se manifestam de maneira integrada. Então, se eu pedir agora para você que está nos vendo, está assistindo essa live nesse momento, somente tenha sentimento. Não pense em nada, somente tenha sentimentos. No momento que você identifica esse sentimento, você está tendo uma cognição sobre ele. Você está pensando, você está nominando. Não, agora quando falou para eu ter um sentimento, eu tive um sentimento de paz. Então, essa nominação, essa identificação, essa concepção do que é esse sentimento que você teve, é um pensamento. Então, você tem ali o pensamento, o sentimento, e isso se manifesta na energia. Por isso que nós colocamos que o pensene, ele tem uma manifestação indissociável e ele é a unidade básica da nossa manifestação. A média do que nós pensamos no nosso dia a dia, a média do que nós manifestamos dos nossos pensenes, ou o conjunto desses pensenes, vai formar o que nós chamamos de holopensene. Esse holopensene, ele tende a ter um padrão das pessoas e tende a ter um padrão dos locais que nós vamos, seja na dimensão intrafísica ou seja na dimensão extrafísica. Então, o que nós observamos com a evolução? Os pensenes cosmoéticos devem imperar com a evolução da consciência. Lembra lá de uma das premissas do paradigma consciencial, a cosmoética? Então, a cosmoética, ela tende a começar a ser mais introjetada na manifestação da consciência, compreendida e vivenciada, e os pensenes da consciência, com a evolução, tende a serem cada vez mais cosmoéticos. E é a partir dos pensenes que as consciências estabelecem, então, as suas inter-relações. Nós nos relacionamos com consciências intrafísicas, que estão aqui com o corpo físico, igual nós, atuando nessa dimensão humana, na sociedade humana, como nós chamamos, que é a SOCIM, ou na dimensão intrafísica, como nós gostamos de dizer, é o termo técnico que nós utilizamos, e nos relacionamos também com as consciências extrafísicas, aquelas consciências que já passaram pela morte biológica, ou seja, já descartaram esse corpo físico, mas a consciência, como ela não é esse corpo físico, ela continua se manifestando através do seu psicossoma e do seu mental soma.
E através da projeção consciente, da experiência fora do corpo, a pessoa tem como acessar, encontrar essas pessoas, saber como elas estão, reconhecer que elas estão ali tendo cognições, e isso é muito discutido e passou a ser muito discutido a partir da década de 70, a partir do próprio fenômeno da experiência de quase morte, ou as chamadas EQMs, em que as pessoas, no momento que ela é considerada com o corpo físico biológico ali morto, ela mantém a cognição, ela vê o atendimento que os médicos estão fazendo, ela sai, muitas vezes encontra um parente, alguém com quem ela conviveu, um avô, conversa. Nos relatos mais clássicos, ela encontra um ser de luz que emana muito amor, muita fraternidade e que ajuda ela a tomar uma decisão, se ela quer ficar ou se ela quer retornar para a vida humana. E nesses relatos, a gente observa essa manifestação da consciência integral nessas múltiplas dimensões. Um caso antiguíssimo para mostrar que esses relatos eles não variam, eles mantêm um padrão independente da cultura e da época da história, é o relato que Platão faz no livro A República, onde ele cita o caso de um soldado armênio chamado que ele foi tido como morto em batalha. E esse soldado morto, ele passou por essa experiência fora do corpo, a EQM, e fora do corpo ele viu, dentro da linguagem que ele entendia à época, que os valentes iam para uma dimensão, um local, os corajosos para outros, os covardes para outros, e depois de ele ter esse período fora do corpo, ele retornou à vida e ele deixou esse registro. Então, a partir da manifestação dos nossos pensenes, nós vamos manter relações entre as consciências, seja as consciências intrafísicas ou as consciências extrafísicas. E aí que começa, então, a questão da história ou as ideias centrais, ou, vamos dizer, proto-ideias sobre a própria fraternidade, a partir das relações interconscienciais. A compreensão do fenômeno da fraternidade, ela vai emergir da investigação dessas relações. Ou seja, a partir do paradigma consciencial, nós ampliamos a visão sobre as relações humanas. O homem, como um animal social, ele sempre buscou ser um ser, ele é um ser gregário por natureza, né? Então, desde os mais primitivos, você pegar lá o Neandertal, depois a gente vem aqui para o Cro-Magnon, que já tinha um aspecto de cultura, criou uma série de instrumentos que revolucionou a própria sociedade humana da sua época. Aí a gente vai vir para o Homo sapiens, o sapiens sapiens, que somos nós, que sabemos. Nós mantemos relações, né? Nós vamos mantendo relações, só que não são somente relações humanas que se extinguem com a morte biológica. São relações que elas transcendem essa dimensão. E nós colocamos que são relações grupocármicas. Nós mantemos relações e nós vamos criando vínculos com outras consciências. E ao longo dessa história da nossa evolução, nós vamos gerando uma verdadeira imensa teia de relações evolutivas. Mais lúcidas, menos lúcidas, mais maduras, mais homeostáticas, menos homeostáticas, mais nosográficas, enfim. E essas relações elas vão permeando a nossa evolução. E é na relação que nasce a necessidade de se ter o convívio fraterno. Tá? As ideias da fraternidade, antes de serem conceitualizadas, elas nascem dessa relação, desse convívio com os grupos, os mais diferentes grupos. Então, quando nós pegamos o conceito de fraternidade, a ideia central, quando você pega lá a etimologia, vai falar assim: a fraternidade é relativa ou pertinente a irmãos, afetuoso. Nasce no século XVI. No século XVII, sob o vocábulo fraternidade. Latim, fraternitas, fraternitatis. Parentesco entre irmãos e fraternidade. Então, o termo fraterno é relativo ao irmão. É como se você quisesse a todas as demais pessoas como se fosse o seu irmão. A princípio, a ideia da fraternidade, ela pressupõe essa relação que nós estávamos falando da questão do ser humano como um animal político, né? E existe, então, a necessidade de se ter um código de igualdade. Por que um eu trato com mais afeição e outros com menos afeição? Essa relação que foi se estabelecendo desde as sociedades mais primitivas até a sociedade atual, a sociedade contemporânea, ela exige que se crie um código de relação de igualdade, e aí surge a relação que você tem com um irmão, que é consanguíneo, é genético, e com aquela consciência que não é, mas que você mantém uma relação fraternal, uma relação de irmão com ele. Tá? Então, a ideia da fraternidade nasce a partir dessas relações. A pesquisadora Pisolato, ela traz uma definição, que eu gosto de trazer essa definição quando estamos falando da fraternidade, porque ela coloca o seguinte: a fraternidade tem o condão de provocar
o comportamento individual e de responsabilizar-se pela condição em que se encontra o irmão ou o outro. Ou seja, é um comportamento individual que transcende as relações consanguíneas, ao qual a pessoa fraterna ela tende a sentir-se corresponsável pelo estado da outra pessoa. Por isso que a fraternidade ela tem relação com ações que impactam de maneira coletiva, ou seja, impacta a relação com alguém que está além de você e que transcende a relação familiar de parentesco, que foi a base lá inicial da relação da fraternidade. Tá? Outra definição aí do professor Valdo Vieira, ele coloca: fraternidade é a compreensão de que cada indivíduo é irmão do outro, é uma compreensão. Não é aquele irmão consanguíneo que nós estamos falando, mas é uma compreensão de que todos nós somos irmãos um dos outros, homens e mulheres, conseguindo viver a partir dessa compreensão em harmonia. Então, o primeiro elemento da fraternidade, a gente consegue viver de maneira mais harmônica com as pessoas, com a sociedade, com o coletivo, eliminando as competições. Então, a fraternidade ela vai superar as competições. A maior competição que a gente observa que pode existir é da sua consciência com você mesmo. Como você está hoje, como você quer estar amanhã. Como você está há um ano atrás, como você quer estar daqui 10 anos. Ou seja, a sua melhor versão que você quer criar. Então, a fraternidade ajuda a eliminar as competições, os conflitos interconscienciais e também, mais adiante, romper as fronteiras dos países, caminhando para o Estado mundial. Quer dizer, romper as fronteiras por quê? A configuração de países que nós temos hoje são configurações modernas que foram criados, os estados, nações, mas antes nós olharmos o planeta Terra, ele é um único planeta. O ser humano, ele é um único ser humano, ou seja, nós somos humanos, da espécie Homo sapiens sapiens, e convivemos com outros princípios evolutivos, os outros subhumanos, as outras espécies, os animais que nós conhecemos, as plantas, os micro-organismos. Então, nós temos um convívio com diferentes tipos de consciência. Até aqui está tudo ok? Temos alguma pergunta, alguma participação em específico? Professora Elaine? Professor Marcelo, então a gente pode dizer que a fraternidade ela começa conosco. Primeiro lugar, eu comigo mesma. Poderia Isso. aprofundar? Perfeito. Eu vou tocar nesse assunto mais à frente, mas é esse que é o ponto que eu quero chegar. Como a definição da própria Pisolato demonstra, a fraternidade ela é um processo individual no qual a pessoa ela expande isso nas interrelações. E ela vai se aprimorar e se desenvolver cada vez mais no momento que nós ampliamos as nossas interrelações. Então, parte da consciência no contato com outras consciências que ela vai aprimorando e desenvolvendo maior nível de fraternidade. E aí nós vamos chegar na ideia da mega fraternidade, que é então mais ampla do que essa ideia de querer o outro como irmão, a partir de um laço não consanguíneo, mas de uma compreensão de que você impacta a relação que você tem e que o outro que está no mesmo ambiente também impacta a sua vida, né? Nós vivemos num planeta que nós respiramos o mesmo oxigênio, a mesma atmosfera, e portamos milhares de bactérias dentro da gente. Então nós somos já complexos. Já temos uma série de micro-organismos vivendo dentro da gente. Muito bom. Temos uma pergunta aqui, professor. Quais são os principais indicadores evolutivos que demonstram o desenvolvimento da megafraternidade em uma consciência? Poderia aí nos Perfeito. responder? Vamos falar aqui. Obrigado, Tabata, pela participação, pela pergunta. Então, alguns elementos a gente citou nas próprias definições de fraternidade, né? Essa consciência ela passa a ser mais harmônica, ela passa a ser uma consciência anticonflitiva ou menos conflitiva, ela passa a ser uma consciência que se preocupa mais com o coletivo, não somente consigo mesmo, ou seja, ela se preocupa com o que está além dela, com o que está além do próprio ego, com o que está além do próprio umbigo. Essa consciência pode pensar também como indicador o seu nível de interassistência, o quanto que ela já se preocupa em fazer assistência, ajudar ao próximo, fazer a TARES, a tarefa de esclarecimento, ou se é ao nível dela fazer a tarefa da consolação. Então, são indicadores que vão mostrando que essa consciência ela está saindo daquela centragem mais primitiva do próprio ego e começando a expandir esse ego para com as outras pessoas. Eu vou trazer algumas definições daqui a pouco sobre megafraternidade, que vão também dar outras variáveis importantes para pensar
nessa qualificação da mega fraternidade, tá bem? Mas eu acho que aqui a gente já começa a colocar algumas ideias para pensarmos sobre esses indicadores. Seguindo aqui, Elaine, daqui a pouco eu volto com a pergunta e a participação do pessoal, da fraternidade à megafraternidade. Então, se a gente for olhar a fraternidade, partindo desse princípio de que há uma inter-relação, e a partir da relação que o ser humano precisou pensar em códigos de conduta para se tratar um é igual ao outro, e também para se tratar de maneira fraterna, a fraternidade ela vem sendo desenvolvida ao longo da história da humanidade. Eu peguei alguns marcos e trago aqui para a gente refletir. Na antiguidade remota, princípio do parentesco, da cooperação. Então, a relação de fraternidade nascia muito dessas relações consanguíneas de parentesco ou daquela cooperação. Quem está com você? Quem está a seu favor? Quem convive com você? Quem te ajuda? Quem te apoia? Então, isso era o que regia mais ou menos as relações fraternais. No século V, do século V ao século III antes da Era Comum. Então, na China, já se pensava a fraternidade a partir da benevolência e da harmonia social. O Confúcio, filósofo chinês, no seu livro Anacletas, ele coloca que o discípulo em casa, ele deveria agir de maneira filial. E na sociedade, o seu discípulo deveria agir de maneira fraternal. Então, dentro de casa, com os pais, de maneira filial. Com as pessoas que não são consanguíneas e não são os pais dela, de maneira fraternal. Então, já existe ali, dentro dessa ideia da benevolência, da harmonia social e desse convívio fraternal, a ideia da fraternidade. Do século V, do século IV, antes da Era Comum, o Platão, filósofo Platão, super conhecido, ele coloca o princípio ético essencial da regra de ouro. Não trate o outro, ou trate ao outro como você gostaria que te tratasse. Então, nesse princípio já vem também embutido a ideia da fraternidade, né? Esse princípio de você tratar o outro, independente de ser consanguíneo ou não, de uma maneira fraternal. Lá no século I, depois da Era Comum, vem a fraternidade universal apropriada pelas religiões. Então, as religiões cristãs e todas as outras matrizes que vão desenvolver, elas trazem dentro de si esse princípio dessa fraternidade universal, que somos todos irmãos, dentro de uma perspectiva religiosa, dentro de uma formação de um pensamento teológico. Na Idade Média, tem a solidariedade comunitária. Então, a gente vê que a fraternidade ela vai passar ali por um processo dessas comunas, das relações, dos feudos, e de como que as coisas eram trocadas, convividas, compartilhadas, enfim. Então, vem a ideia da solidariedade como sendo uma manifestação dessa questão da fraternidade. Antes do século XVIII, a ideia filosófica e prática constante do princípio da fraternidade, que depois a gente vai ver que essa ideia da fraternidade, pensada pela filosofia, ela vai sendo esquecida, ela fica alijada dentro da religião, e ela é dissociada do que ocorre de um fato marcante, lá em 1789, que foi a Revolução Francesa, onde surge a tríade, liberté, égalité, fraternité. E a fraternidade ali, ela aparece como um princípio político, um princípio jurídico, que ele vai ser apropriado nas principais constituições, ou nas constituições dos estados nacionais, nas suas legislações, que falam da igualdade, da liberdade, da fraternidade, tratarmos todos como de maneira fraterna, da própria dignidade, mas a fraternidade ela é conhecida como princípio esquecido. Tá? Tem um grande autor, o Baggio, que ele fala, ele tem um livro que se chama Fraternidade, o Princípio Esquecido. E aí a nossa sociedade, ela instrumentalizou de maneira muito intensa a liberdade e a igualdade. Então, todas as pessoas, desde criança, a gente aprende que a gente tem que ser tratado de maneira igual, que as pessoas não podem nos discriminar, que as pessoas não podem nos tratar de maneira diferente em função de qualquer característica que seja de cor de pele, seja de etnia, de cultura, de hábitos, de gênero, de ideologia. As pessoas não podem ser discriminadas por isso. É o princípio da igualdade. O princípio da liberdade. Nós temos que ter a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade de manifestação. Mas pouco se fala do princípio da fraternidade. E esse princípio da fraternidade, ou a fraternidade quanto um princípio político, ela deveria ser mais fomentada na sociedade para equilibrar exatamente esses outros dois princípios, a liberdade e a igualdade. Ou seja, no momento que eu vou exercer meu princípio de liberdade e igualdade, uma pergunta inteligente seria: esse poder que eu vou exercer, ele é fraterno? Essa decisão que eu estou tomando, baseado na liberdade e na igualdade, é fraterna também?
para quem? Só para mim ou para mais pessoas? Então, a ideia seria equilibrar isso. Então, a Revolução Francesa, ela traz um marco, porque o princípio da fraternidade, ele sai do aspecto filosófico e religioso somente, e ele passa a existir, ou a ser mais fomentado, discutido e procurado se colocar nas legislações como um princípio jurídico. A partir dos anos 60, vem a solidariedade global, porque começa todo um desenvolvimento, uma discussão sobre a questão da própria sustentabilidade, a relação de nós, enquanto espécie, com os recursos escassos do planeta, a capacidade do homem estar transformando o planeta e gerando impactos ambientais, o quanto que isso pode influenciar na manutenção, continuidade, perenidade ou não da vida. Sabemos ao longo da história que a vida de diferentes formas já teve no planeta, se extinguiu, e também de diferentes formas, e começa a se pensar nessa solidariedade global, começa a se olhar mais o mundo como uma comunidade global. Os pensamentos de que, puxa, existe ainda milhões de pessoas que passam fome no planeta, enquanto há nações que têm uma concentração de riqueza, de poder muito grande. Há pessoas que têm concentração de riqueza, de poder, que seria capaz de eliminar a fome num país inteiro, ou às vezes até em vários países. Então começa a surgir esse olhar de uma solidariedade global com a manifestação também da fraternidade. E toda essa construção da história é que dá espaço para que em 1994, o professor Valdo Vieira, ele propusesse, e foi quando ele propôs, o termo megafraternidade pela primeira vez. Até aqui a gente estava falando da fraternidade, desse conceito de você querer o outro como irmão. Em 1994, o pesquisador Valdo Vieira, médico, odontólogo, cosmiatra, nasceu em 1932, dessomou em 1915, ele propõe, dentro da conscienciologia, esse termo megafraternidade. E aí que vão surgir os colorários, as ideias iniciais da ciência da megafraternologia. Tá? Então, megafraternologia, ela é uma ciência que está dentro de uma ciência maior. Qual é essa ciência maior? A conscienciologia. Conscienciologia é a ciência das ciências. Então, ela estuda aquilo que é o mais importante, o mais prioritário, que é a consciência. Então, a conscienciologia é a ciência maior, baseada no paradigma consciencial, e ela tem ali várias subespecialidades ou subciências que estão se desenvolvendo ao longo desses anos de existência. A conscienciologia foi proposta em 1981, pela primeira vez, junto com a ciência projeciologia, e desde então ela vem se desenvolvendo em várias especialidades. A minha hipótese, e aí nós temos um grupo de estudo da megafraternologia, que se chama GEM, é um grupo de estudo dentro da Juriscons, e eu vou levar isso para debate com esse grupo, eu trago aqui como uma hipótese, então, já que é uma live, a minha hipótese é que a megafraternologia ela está dentro de um subcampo da conscienciologia chamado polikarmalogia. Porque a polikarmalogia ela vai estudar as relações da consciência ao longo do périplo evolutivo, ao longo desse trajeto evolutivo. Então, se a fraternidade se desenvolve a partir do momento que o ser humano, o homem, mesmo que primitivo, começa a se interrelacionar, e aí ele vê que tem que ter um código de conduta de igualdade nessas relações. Então, um dos códigos, o laço consanguíneo, o parentesco, aquelas pessoas que cooperam com você, ele vai se desenvolvendo nessas interrelações, até a gente chegar a transcender os laços consanguíneos e pensar na fraternidade como uma conduta, um princípio jurídico, uma filosofia de vida, um comportamento que independe de ter um laço de maior afinidade ou não, isso tudo vem se desenvolvendo dentro dessa área que é chamada polikarmalogia. Essa é a minha hipótese de tentativa de enquadrar essa ciência. Nós temos como desafio, dentro do nosso grupo de estudo, desenvolvermos o quadro sinóptico da própria especialidade de megafraternologia. Então, na minha hipótese, a megafraternologia seria uma subespecialidade dentro da polikarmalogia. Qual é a unidade de estudo dela? O que ela estuda? A megafraternidade, tá bem? E todas as decorrências a partir desse campo. Algumas definições, eu vou passar essas definições, professora Ana, depois eu volto para ver se tem mais participações aí com a gente. Algumas definições que foram deixadas a partir das pesquisas do próprio professor Valdo e outras que nós estamos desenvolvendo a partir de em diante, que eu vou colocar mais adiante também. Megafraternologia, então eu coloco aqui uma definição, o professor Valdo não fez uma definição específica dessa ciência, mas eu coloquei que é a ciência que estuda e pesquisa sistematicamente a megafraternidade e subespecialidades ligadas a ela.
Tá bem? A definição de 1994, que o professor Valdo fez, quando então ele propõe o termo, ele propôs inicialmente como max fraternidade. No próprio desenvolvimento da ciência conscienciologia, e como todas as outras ciências, a tendência dos termos e da língua é ela ser viva. E os termos eles vão avançando, eles vão sendo superados por outros conceitos que vão sendo trazidos, ou alguns termos eles acabam sendo mais utilizados do que outros. A definição inicial do professor Valdo Vieira é max fraternidade. E quando ele fez essa definição, ele colocou que era um subverbete sinonímico, mega fraternidade. Hoje, na própria conscienciologia, entre os pesquisadores, a comunidade de pesquisadores da conscienciologia, o termo que mais se encontra nas obras, nos artigos, é o termo mega fraternidade. Mas vamos usar a definição original. Então, o professor Valdo Vieira propôs esse termo definindo da seguinte maneira: a max fraternidade é uma condição interconsciencial. Então, começa com a característica que nós começamos lá na história do homem primitivo, as relações interconscienciais. E essas relações, elas são, antes de tudo, pensênicas. Então, ele coloca, é uma condição interconsciencial. Ela não é o fim em si mesmo, e ela se dá a partir dessa relação de uma consciência ou de grupos de consciências ou de consciências com princípios conscienciais em evolução. Ela é universalista, ou seja, a max fraternidade vai se aplicar a todas as consciências que estão em evolução e traz um daqueles pilares do paradigma consciencial que é o universalismo. Ela é uma condição mais evoluída, ou seja, não é só você querer o outro como irmão, envolve você querer o outro como irmão, entendendo essa consciência com aquela abordagem integral, que ela tem várias vidas, vários corpos, atua em várias dimensões. Você já viveu com ela, talvez, várias vidas, já tiveram vivências muito positivas, outras muito traumáticas. Então, ela é mais evoluída que a definição simples da fraternidade. E ela se baseia, ela é fundamentada na fraternidade pura, da consciência querer bem a outra consciência, com todas as suas características. Trafores, traços fortes, trafares, traços fardos e traços que ainda faltam nessa consciência. E duas condições importantes para se ter essa fraternidade pura. Da consciência que é auto-imperdoadora, não perdoa os próprios erros, e da consciência que é heteroperdoadora. Ou seja, ela perdoa os erros das outras consciências. Então, conosco, nós vamos ser rigorosos. Vamos pegar o primeiro pilar do paradigma consciencial, autopesquisa. Vamos estudar os nossos erros, os nossos enganos, as nossas omissões, a tríade da ironia, e vamos pesquisar para poder superar esses erros, esses enganos e essas omissões. Isso é a base da pesquisa da conscienciologia, ou seja, a pessoa ela é uma autopesquisadora. Então, consigo ela vai se levar muito a sério. Esse autoimperdoamento não tem nada a ver com autossacrifício, autossabotagem, autoflagelo, autovitimização. É um processo positivo de quem quer dar o melhor de si para si mesmo. Então, ela procura não se perdoar, estudar, ao contrário, ela procura estudar o que ela está vivenciando como uma pesquisadora, aplicar técnicas e superar aquilo que para ela não está bom. Por outro lado, com as outras consciências, você vai perdoar. Você vai perdoar o erro alheio. Porque isso você não controla, você não tem como viver pela outra consciência, você não tem como mudar a outra consciência. Mas você pode decidir o que vai ficar dentro da sua intraconsciencialidade, dentro do seu mundo íntimo. E a mega fraternidade é meta inevitável na evolução de todas as consciências. Perdoar é saber compreender ajudando. Então, perdoar o outro é saber compreender ajudando ao outro. E não somente esquecendo, aliviando essa consciência, apagando da sua existência. Então, esse é o conceito mais estruturado que o professor Valdo deixou de mega fraternidade, e aí ele colocava também sinonímia, verbete sinonímico, mega fraternidade, usando o termo max fraternidade para definição. Outras definições que ele colocou a respeito, já usando o termo megafraternidade. Megafraternidade é a partilha do amor próprio com o cosmos, capaz de conduzir a consciência lúcida, além de outras conquistas, a autocosmoeticologia, ou seja, voltamos para a cosmoética, a autocosmovisiologia, essa consciência ter uma visão ampla, uma cosmovisão sobre a própria evolução, a autoimperturbabilidade, a consciência começa a ficar cada vez mais serena, menos competitiva, menos conflitiva, mais imperturbável, e a autotransafetividade, que é um tema super avançado, com certeza na Mega Fraternità a gente vai trabalhar esses temas dentro das nossas aulas, mas é a hora que a consciência ela tem um afeto que transcende o gênero.
ela transcende esse afeto que é muito biológico, que a gente vê do homem com a mulher, do corpo masculino com o feminino, e ela tem um afeto pela consciência, pela singularidade dessa consciência ao longo do seu trajeto evolutivo. Tá? Então, é um tema bem avançado que a gente vai acabar trabalhando mais adiante. Vamos lá, professora Elaine. Temos uma pergunta aqui da Andrea, e ela pergunta: penso que reconciliar com outras consciências seja um dos motivos para virmos tantas vezes para o intrafísico. O professor concorda com essa ideia? Se sim, o que acha que pode ajudar nessa tarefa? Muito bom, obrigado, André, pela participação, pela pergunta. Então, assim, reconciliar é um dos elementos que nós precisamos fazer nessa vinda para a dimensão intrafísica novamente. Como nós temos várias vidas, múltiplas vidas, e vimos desenvolvendo essas relações grupo-kármicas, né, essas relações de causa e efeito, essas relações de afeto que nós criamos ao longo do caminho, afetos esses que são positivos, afetos esses que são patológicos, que foram negativos, que não nos ajudam a evoluir. A parte da reconciliação é um desses itens. Tem outros itens que envolvem também mais a intraconsciencialidade, mais o ego-karma da própria pessoa, como que ela se relaciona com ela mesma, como que ela lida com os próprios veículos, como que ela domina as energias, como que ela amplia a autolucidez, como que ela atinge o domínio dessas múltiplas dimensões, como sair do corpo, dominar, ficar horas fora do corpo, como que ela qualifica aí as relações interassistenciais, não só com quem a gente teve alguma pendência, e aí nós vamos reconciliar, mas com pessoas que estão carentes de assistência, carentes de evolução, carentes de lucidez e carentes de prioridade evolutiva. Então, eu penso que a reconciliação é um dos itens que fazem parte da evolução. E aí, como qualificar essa tarefa, né? Eu acho que a mega fraternidade é uma forma, procurar entender, estudar a mega fraternidade. A gente já tem curso marcado para o ano que vem, para fevereiro, nosso primeiro curso que a gente vai dar. No final, a gente vai convidar todos que queiram entender mais e ver como que se aplica essa ideia tão avançada no dia a dia, na vida prática. Tá bem? Muito bom, professor. Chegando algumas perguntas. Nós temos aqui a pergunta do Cícero. Boa noite, Marcelo. Pode comentar sobre a mega fraternidade ser contraponto à escravidão? Como faz essa conexão? Boa noite, Cícero. Obrigado pela pergunta. Né? Então, a professora Elaine falou que eu fiz um doutorado, tenho um doutorado em Sociedade, Cultura e Fronteira, e o meu tema de doutorado foi sobre escravidão contemporânea. Né, uma sociologia do conhecimento a partir das teses que estavam sendo discutidas na academia, entendendo que ali estão fomentando saberes, que depois esses saberes eles também repercutem nas legislações, nos debates, nas práticas de investigação. Então, a conduta da fraternidade, ela passa por um processo de respeitar e querer bem ao outro. A escravidão é todo tipo de conduta que quer subjugar e dominar o outro. Seja o dominar do ir e vir, manter a pessoa sob cárcere, manter a pessoa sob uma subjugação. Pela conscienciologia, a gente diz que um dos maiores problemas do planeta Terra é o assédio. E o assédio é um tipo de escravidão, porque é quando a outra consciência, a partir do seu holossoma, seja com a sua carga emocional ou com a sua energia, ela quer manter submissa outra consciência ou grupos de consciência. A mega fraternidade é totalmente ao contrário. A gente quer ajudar com que essas consciências elas se libertem, elas vivenciem uma paz interior, elas tenham contato com esse amor puro, elas tenham contato com a interassistencialidade, com uma série de competências fraternológicas que vão ajudá-la a se sentir melhor e mais equilibrada, com a empatia, com a benevolência, com a benignidade, com a generosidade, com a compaixão, ou seja, com a interassistencialidade, com a própria ortopensenidade. Então, acaba que essas duas condições, elas são antípodas. A pessoa que vai começar a estudar a mega fraternidade, ela não vai querer subjugar e nem fazer lavagem cerebral ou ter alguém sob o seu jugo na condição análoga de escravo ou características similares a essas. Muito bom, professor Marcelo, várias respostas aí para o pessoal refletir. E mais uma pergunta da Renata, e ela pergunta: Marcelo, como ser mega fraterno com as pessoas que puxam o nosso tapete, que são maldosas com todos e vivem querendo levar vantagem e desfazer de tudo e todos?
Uma boa Muito bom. pergunta. Muito obrigado, meu bem, pela pergunta. Então, assim, como ser mega fraterno diante de pessoas que vão puxar o nosso tapete, vão dar uma cincada com a gente? Primeiro que é uma opção da pessoa, ela ter um olhar de fraternidade. Ela olhar o lado positivo. Essa pessoa não é só isso. Lembra que a consciência ela é multimilenar, ela é multiexistencial, ela tem vários corpos. Então, essa consciência está nesse momento manifestando trafares, ou um trafar, ou vários trafares, traços fardos, vicissitudes, que acabam ferindo outras consciências, é ela mesma, a partir das suas relações interconscienciais. Então, a técnica do olhar de fraternidade é uma técnica que ajuda você diminuir esse peso e essa exacerbação que se dá, às vezes, para os trafares alheios. E a gente começa a olhar o trafor. Não quer dizer ser ingênuo ou ser ingênua e achar que aquilo não existe. Ao contrário, nós buscamos dentro daquela experiência que lição, que aprendizado que eu posso tirar. Qual foi a minha contribuição para eu ter vivenciado isso? Porque é isso que eu vou levar. A partir desse aprendizado, eu estou me vacinando para outras interrelações com consciências com o mesmo perfil, os mesmos tipos de trafares ou similares. Porque eu vou não me deixar ser ferido ou ser afetado, daí que vem a questão dos afetos, por essas características ainda imaturas ou anticosmoéticas dessas outras consciências. Por outro lado, eu vou aprender a olhar o lado positivo, ou ver o trafor dessas consciências, o que abre espaço na minha manifestação para eu poder assisti-la quando for possível e no limite que elas permitirem. Então, essas condutas, olhar de fraternidade e buscar o aprendizado que se tem ao conviver com consciências assim, nos vacinam para que a gente não caia no mesmo erro, incorra no mesmo erro, porque sempre há uma relação bidirecional, nunca é só de um lado, igual um divórcio, nunca é só de uma parte, sempre há contribuições dos dois lados, e nessas relações que nos ferem também há uma participação nossa. E é essa autocognição, essa lucidez, essa autopercusciência que nós precisamos ter para evoluirmos, melhorarmos a nossa consciência. Até que consciências com esse mesmo padrão, mesma disfuncionalidade, já não consiga nos ferir e, ao contrário, a gente tenha como assisti-las, tá bem? Eu vou seguir mais um pouco, professor Elaine, e aí a gente volta com mais participações. Se puder ampliar o slide aqui, eu agradeço. Então, falamos da definição do professor Valdo, da partilha do amor próprio pelo cosmos. O que eu gosto nessa definição? Até para quem está perguntando, né? Que indicadores, como vivenciar a mega fraternidade, um tema tão avançado, tão sofisticado. Eu gosto dessa definição porque ela traz uma série de vetores. Então, por exemplo, se a mega fraternidade ela é a partilha do amor próprio com o cosmos, vamos pensar. Amor próprio é você gerar afeto em você. Você saber conviver sadiamente com você. Gostar da sua consciência e saber lidar com uma dinâmica que nós estudamos na conscienciologia, que eu estava falando há pouco, que é a dinâmica trafor, trafar, trafal. Todas as consciências, elas têm traços fortes, aquele talento, aquela habilidade, aquele traço que alavanca a evolução da pessoa, que joga ela para cima, que empurra ela para frente, e que, não raro, não foi desenvolvido só nessa vida. Já vem sendo desenvolvido há várias vidas. Contudo, ela também tem os traços fardos, aquele traço que ela ainda não superou. É a vicissitude, é o que nós chamamos de trafar, é aquela boca torta, é aquela conduta negativa ou anticosmoética, que ainda gera problema nas interrelações e gera problema na própria pessoa. Ela não se sente bem, vai chegar um ponto que ela não vai se sentir bem com isso. No caminho da evolução, tem um momento que ela sabe funcionar daquela forma, chega uma hora que ela começa a ver outros referenciais melhores, ela começa a se sentir incomodada com aquelas condutas. E todos nós também temos lacunas, traços que nos faltam. Quando a consciência começa a desenvolver um afeto positivo por ela mesma, sabendo que ela tem traços fortes, traços fardos e traços que faltam, que ela vai conquistar ainda, que ela vai desenvolver, ela vai adquirir, ela começa a desenvolver o que nós chamamos de autoestima. Essa autoestima é um dos passos importantes para a pessoa ter amor próprio. A autoestima faz a pessoa ficar menos preocupada com o que os outros vão pensar dela, com o que os outros vão falar. Porque as pessoas pensam, as pessoas falam, e isso está na liberdade pensênica delas. Então a pessoa começa a olhar para si e conviver bem consigo. Essa pessoa que convive bem consigo, ela começa a conviver bem com as outras pessoas.
Ela começa a expandir isso que ela tem nas inter-relações do cotidiano, seja dentro do grupo karma, familiar mais próximo, do grupo karma da família do trabalho, seja da família do país, do estado que ela nasceu, do país que ela vive, seja ela fora do corpo. Então essa consciência ela começa a partilhar essa autoestima, ela começa a partilhar esse amor próprio que ela tem. Isso vai crescer num ponto que vai levar ela a partilhar a mega fraternidade, ou seja, a partilha do amor próprio com o cosmos. Por isso que eu gosto dessa definição do professor Valdo, porque ele dá uma diretriz, tem uma série de vetores que faz a gente pensar por onde que nós podemos começar a nos aproximarmos mais dessa mega fraternidade. E uma outra ideia que ele traz também é o max fraternismo não é apenas a vivência do amor puro, mas é tornar tudo puro, ou mais adequadamente, cosmoético em todas as instâncias, em todos os contingenciamentos. Então, voltamos para um pilar do paradigma consciencial, a cosmoética. Quem perguntou que indicadores, aqui, ó, qualificar o nível de cosmoética nos leva para o amor puro, nos leva para o max fraternismo, nos leva para aquela retidão e justeza de pensamento, tá bem? Aqui eu faço esse separar, ou essa, vamos dizer, essa decomposição das variáveis daquela primeira definição do professor Valdo, em 1994, quando ele fala de max fraternidade. Então surge aqui algumas variáveis que ajudam também quem quiser a entender mais, pode tirar uma foto, copia aí para você, e nós trabalhamos essas variáveis dentro do curso Auto Mega Fraternidade, aplicado às metas pessoais que nós vamos ter em fevereiro do ano que vem, no começo do ano, vai ser o primeiro curso do Mega Fraternidade, que é as características que servem de vetores para a gente pensar na prática como que nós podemos nos aproximar da mega fraternidade. Então, ver como que estão as nossas relações interconscienciais. Nós somos pessoas de bom trato? Somos pessoas de fácil convívio? Ou somos pessoas com quem tem que estar sempre com o dedo cheio de dedos e mãos para se falar com a pessoa, porque a pessoa é difícil, é espinhosa, é complicada, gera atrito, conflito por onde passa. Então, é uma característica que a gente pode ver, a interconsciencial. A outra característica, nós somos pessoas mais universalistas ou temos muito apriorismo? Sofremos da apriorismose, da doença do apriorismo. A priori esse grupo é assim, pronto, acabou. Temos muitos preconceitos, preconcepções, ideias pré-concebidas e fixas. Já pensamos além da gente? Já fazemos voluntariado? Assistimos de alguma maneira? Exercemos alguma tarefa que ajude a coletividade para além da gente? E não com interesses financeiros, né? Ou pelo recebimento financeiro? Então ela começa a pensar na fraternidade, em doar o que ela tem de melhor para os outros, dependente do retorno. Já conseguimos ser mais rigorosos conosco mesmo? O auto-imperdoador? Já conseguimos perdoar quem passou ou pisou na bola com a gente? Já temos a inteligência, porque perdoar, o hétero-perdão é uma conduta de inteligência. Eu gosto de falar também uma ideia que ajuda. Por que é inteligente perdoar? Quem não perdoa, perpetua o mal. A pessoa passou por uma experiência ruim há 10 anos. Ela não perdoou isso até hoje, 10 anos depois. Ela está trazendo aquela experiência de 10 anos para hoje. Ela volta, quando ela pensa naquilo, ela se altera, ela altera as energias, a adrenalina, o corpo, os pensenes, as companhias extrafísicas que vêm, ela pensa mal do outro, ela pensa mal dela, às vezes ela até chora, ela sofre com aquilo. Ou seja, ela está perpetuando um mal que aconteceu lá atrás. Isso não é inteligente. Por isso que hétero perdoar é inteligente. Você opta por parar com esse ciclo autoassediador. Não quer dizer que aquilo não existiu, que aquele mal não ocorreu, porque existe o direito à memória. Você não vai apagar da memória, mas você vai tirar o aprendizado e sair fortalecido para não incorrer novamente em situações como aquela. Mas, pessoalmente, você quita essa dívida e não fica perpetuando esse mal por 1, 2, 10 anos, uma vida, 10 vidas, ou às vezes séculos, a pessoa ainda magoada, rancorosa com uma experiência que aconteceu e que fica lá no fundo da aula memória dessa pessoa. A extroversão dos megatrafores, eu vou falar disso mais adiante, e a partilha do amor próprio. Então, eu fiz essa sumarização de pontos que eu vejo que são importantes e que nascem, a grande parte deles, daquela definição estrutural do professor Valdo sobre Max Fraternidade. Aqui o quadro sinóptico. Então, o desafio, né, já vou provocando aqui, estou vendo que muitos dos nossos pesquisadores e até voluntários estão aqui conosco nessa primeira live histórica da Pré-IC Mega Fraternidade. Eu peguei o quadro sinóptico da
da Conscienciologia, o que está publicado no Tratado Projeciologia, Panorama das Experiências Fora do Corpo Humano, de autoria do professor Valdo Vieira, onde ele coloca lá 6 ordens lógicas e ele organizou as especialidades à época, eram 70 especialidades. Hoje são mais de 300 especialidades da Conscienciologia, ou um número até superior a esses 300. Mas eu peguei aquele quadro como uma referência e procurei fazer um exercício de enquadrar aqui a especialidade Megafraternologia. Então, para quem não teve contato, procura os cursos básicos, a própria Megafraternidade vai tratar desses assuntos nos nossos cursos também, mas para você poder se localizar como funciona esse quadro. A primeira ordem lógica diz assim, qual é a primeira ordem lógica de manifestação da consciência? Pensene. Se existe a consciência, ela gera algum tipo de pensene. O proto-pensene ou os pensenes mais complexos e mais avançados. Essa consciência que gera pensenes, ela está evoluindo. Essa consciência que evolui a partir de corpos. Então, está na segunda ordem lógica, a evolução e a holossomática, o conjunto de vários corpos. Essa consciência que está evoluindo, ela tem experiências, porque ela vai ter aquela inter-relação consciencial ou as próprias experiências individuais, ela mesma com ela mesma. Então, tem a terceira ordem lógica, a experimentologia. Essa consciência que vai tendo inter-relações, ela vai gerando relações de karmas, de causa e efeito ao longo desse trajeto evolutivo. Então, vem a holokarmalogia. Essa consciência, a partir dessa trajetória, ela vai amadurecer. Então, vem uma outra especialidade para estudar essa área do amadurecimento, que é a holomaturologia. E essa consciência que vai amadurecendo, ela vai perceber que existe a cosmoética, ou a cosmoeticologia, que rege a evolução da consciência. Quanto mais lúcida ela fica, mais ela começa a entender desses princípios cosmoéticos. E essa consciência, dentro do holossoma, vai se manifestar a partir de corpos. O corpo físico, aí depois vem... tá um pouquinho aqui, opa... O psicossoma, o mentalsoma, o energossoma e o mentalsoma. Então, vão ter corpos de manifestação da consciência. E assim vai. Então, qual é a minha hipótese? E aí eu deixei várias interrogações, porque isso vai ser tema de debate dentro do nosso grupo de estudo, de publicações em congressos, em simpósios, enfim, vamos debater ainda profundamente. Mas a minha hipótese é que a partir dessas inter-relações, que levam a consciência a pensar nesse código de conduta, lá desde das sociedades mais primitivas, e vem trazendo esse crescendo no desenvolvimento da ideia de fraternidade, é que a partir daqui, da polikarmalogia, que nós vamos desenvolver, então, possivelmente, a especialidade da megafraternologia. Aqui é uma especulação, como é uma live histórica, achei por bem trazer e colocar essa provocação para os pesquisadores que estão nos vendo, que têm relação com essa especialidade, que vão chegar a trabalhar junto conosco, com os pesquisadores que já estão aí trabalhando também dentro do nosso grupo de estudo, e os voluntários da própria Mega Fraternidade e os pesquisadores da Conscienciologia de modo geral. Professora Elaine, temos mais participações antes de prosseguirmos? Sim, temos. O professor falou sobre a fraternidade pura. Nós temos aqui, então, a pergunta da Maria José, e ela pergunta qual a relação entre a autopacificação e a fraternidade pura. E eu já vou citar a segunda pergunta relacionada à fraternidade pura, da Graça Dantas, que ela pergunta, a partir da definição do professor Valdo Vieira, é possível considerar que a fraternidade pura vem se desenvolvendo ao longo da história humana? Quais as ações, parceria entre consciência e princípios conscienciais e conscientes? Então, aí o professor já podia juntar as duas questões e responder aqui para a gente. Tá bem, então vamos procurar arranhar isso, né? São perguntas profundas que vão exigir cursos inteiros sobre isso. E aproveito para divulgar que a próxima live da Pré-EC Mega Fraternidade será com o professor Cícero Borges, falando sobre paz e mega fraternidade. Então, se eu não responder a contento, levem essa pergunta para a próxima live e explorem que ele está pesquisando esse tema e vai fazer essa associação. Mas à medida que a consciência evolui, que ela vai ficando cada vez mais equilibrada, que ela começa a ter esse egocídio cosmoético, não é que ela vai se anular, ela vai deixando de olhar só para si e ela começa a olhar para fora nessas inter-relações. E aí ela vê que ela tem como contribuir. Todos nós podemos contribuir de alguma forma com a evolução das outras consciências, e à medida que a gente se melhora, se aprimora, a gente começa a qualificar essa contribuição. Essa consciência que começa a fazer essa autopesquisa, aprofundar na sua realidade, enfrentar os seus conflitos, superar esses conflitos, criar trafores novos,
superar trafares, adquirir traços que ela não tem, essa consciência ela tende a começar a ficar mais tranquila. Ela tende a caminhar mais para a paz íntima, para a pacificação. Se ela vai resolvendo a ela mesma os autoconflitos, se ela começa a ser uma consciência menos interconflituosa, se ela começa a ser uma consciência mais assistencial, mais cosmoética, ela começa a ter mais paz íntima. E aí, esse estado de pacificação íntima, ela começa a transbordar também nas suas relações. Então, a paz e a megafraternidade, eu vejo que elas têm uma relação muito grande, né? Inclusive, nós temos um laboratório coletivo para o experimento da paz, né? No IPC, no Campus Aquaremas IPC, no Rio de Janeiro, que quem estiver nos ouvindo, for do Rio ou tiver interesse, entra na página do IPC e procura, porque são experimentos riquíssimos para a pessoa vivenciar esse estado de pacificação íntima. E ao vivenciar esse estado de pacificação íntima, a gente começa a entrar na seara dos sentimentos elevados. A gente sai um pouco da dimensão das emoções, do instinto, da impulsividade, desse processo mais visceral do nosso processo atávico da evolução do homo como espécie, do hominídeo, de tudo que a gente vem trazendo, e a gente começa a entrar na seara dos sentimentos elevados. Então, o laboratório ele ajuda muito nisso também. Já fui professor lá no laboratório, fiz experimentos, convido a todos que têm interesse nesse tema da paz a não perder essa oportunidade. E aí a professora Graça pergunta se as relações de fraternidade pura, elas ocorrem ao longo, né, pelo que eu entendi, se vem se desenvolvendo ao longo da história da humanidade. Graça, concordo plenamente com isso. A ideia de fazermos aquela pequena linha do tempo ali, tentar trazer um pouco dessa ideia, que nós não chegamos em 1994, com o pesquisador Valdo Vieira propondo o termo megafraternidade do nada. Não é um salto, não é uma geração espontânea. Ao longo da história da humanidade como um todo, ocorreram ações de fraternidade. Então, tem grandes pensadores, grandes filósofos que deixaram ideias que são nortes para pensarmos hoje de maneira mais correta, para ter princípios éticos na vida. Então, olha só, a parceria. E essas pessoas, muitas vezes, elas não pensaram sozinhas. Porque como a realidade multidimensional ela é uma constante em nossa vida, muito possivelmente eles atraíram amparadores, foram assistidos, contribuíram com a sua interconsciencialidade, com as suas ideias, super avançadas até para a época, que perduram até hoje. Nós vemos a fraternidade sendo expressa nas próprias inovações, que trazem condições melhores de vida para as pessoas. Então, há uma inter-relação entre as comunidades extrafísicas, que nós chamamos de comunex, os amparadores, que são essas consciências benfazejas, que querem nos ajudar, e a nossa comunidade intrafísica, a nossa sociedade. Então, há um movimento, nesse momento, de intensificação dessas práticas de fraternidade. Então, se a gente for, e é um dos objetivos até possível futuro de estudo do grupo de estudo da Megafraternologia, estudarmos, voltarmos com aquela pesquisa que nós propusemos lá em 2011 ou 12, que quais são as práticas de fraternidade que nós conseguimos identificar na história. E isso é importante porque uma das hipóteses é que por onde tem essas práticas de fraternidades que vão mostrando que estão acima da média, que estão contribuindo para mudar aquele zeitgeist, deve ter por trás a presença dos amparadores e essa parceria entre essas consciências lustras e nós nesse momento aqui na dimensão intrafísica. Então, sua pergunta é super pertinente e eu vejo que isso faz parte desse processo que nos trouxe até a possibilidade de ter a mega fraternidade e de estarmos hoje com uma pré-instituição conscienciocêntrica para estudar a megafraternologia enquanto uma ciência. Muito bom, tenho mais duas perguntas aqui, professor. O Leandro, ele pergunta, qual a importância de lapidar as emoções tóxicas para otimizar e acessar sentimentos elevados da megafraternidade? Muito bom. Muito obrigado, Lê, meu irmão, também pesquisador aqui da Mega Fraternidade, pesquisador da Conscienciologia há muitos anos. Então, veja, vou fazer uma analogia que eu acho que a analogia vai ajudar, até pelo tempo que a gente tem a compreender de maneira bem rápida. Imagine que a pessoa ela é um atleta e ela quer bater um recorde mundial. Ela quer ser a pessoa mais rápida do planeta, naquela corrida que é a mais desejada, a mais cobiçada por todos, os 100 metros rasos. E ela quer ser a pessoa mais rápida do planeta. Se essa consciência, e aí colocando o desafio da megafraternidade, né, como sendo esse top evolutivo de ser o mais rápido, e ela com ela mesma batendo os próprios recordes
no caso, em termos de fraternidade, se ela correr com 100 quilos agregados ao corpo dela, será que ela vai conseguir bater esse recorde? Ou seja, esse peso todo vai dificultar o desempenho e ela atingir essa meta, esse estado pinacular de ser a pessoa mais rápida do planeta. Vamos trazer para a evolução. As emoções tóxicas são bagulhos emocionais que pesam na nossa consciência. Diminuem a nossa lucidez, dificultam a gente pensar com mais lucidez, com mais clareza, dificulta ter mais autodiscernimento, dificulta a consciência sair de si para pensar nas demandas de outras pessoas para além dela, mantém a pessoa presa dentro de uma prisão e de uma, até certo ponto, uma autoescravização de emoções que corrói, que roubam as energias dela e roubam as possibilidades dela chegar nesse estado mais avançado, nesse recorde que é ela de ser uma consciência mega fraterna. Tá bem? Muito bom. Mais uma pergunta da Aline. Professor Marcelo, na sua experiência, qual o papel da projeção lúcida no desenvolvimento da mega fraternidade? Obrigado, Aline, pela participação. Professora Aline, grande amiga, direto lá da Horto Cognitivo de Florianópolis. Então, vejam, a projeção lúcida, o que ela faz? Ele é um fenômeno que é chamado de paradoxal, né? Porque é o fenômeno que faz a pessoa entrar nela saindo dela. Vamos explicar isso para quem vai nos ouvir e não tem contato com essa ideia, com esse fenômeno. A projeção lúcida é a experiência fora do corpo, é quando a pessoa ela sai desse corpo humano, desse corpo físico, através dos outros veículos de manifestação. Ela pode sair através do psicossoma, que é aquele corpo emocional, o corpo das emoções, o corpo que é uma réplica desse nosso corpo físico, ou ela pode sair, inclusive, através só do corpo mental, do mental soma. Quando a consciência sai, que ela tem essa projeção, que ela está em outras dimensões, ela olha para a própria vida e vê que ela não está aqui pela primeira vez, que as relações dela são muito mais amplas do que ela estava observando, que ela tem muito mais trafores do que ela consegue identificar, que ela interage com outras consciências, que tem outras consciências que gostam dela, que ela não estava percebendo, amparadoras. Então, isso amplia o universo da consciência, leva essa consciência para a cosmovisão. Isso leva ela a sair do próprio umbigo. Toda vez que a consciência sai do egão, do olhar muito centrado nela, ela inevitavelmente começa a sentir os sentimentos mais equilibrados, ela começa a pensar de uma maneira mais ampla, e ela vai caminhar para pensar na fraternidade, nos outros. E os outros? Tem consciências que têm muito mais carências, lacunas do que a dela. Então ela começa a se interessar pela interassistencialidade e isso impulsiona essa consciência para a mega fraternidade. Tá? Resumindo bem, é isso. Eu vou seguir com os nossos 2 últimos slides, Elaine, para a gente poder caminhar para o fechamento. Eu trouxe essa ideia do professor Valdo no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, que é uma obra primorosa do professor Valdo Vieira, onde ele coloca essa ideia da evoluciologia, que conversa com o que a professora Graça perguntou também há pouco. Os princípios da evolução determinam que toda consciência evolua conjuntamente com um específico grupo composto por outras consciências. Quer dizer, nós não evoluímos sozinhos, nós evoluímos em grupo. Ou seja, ninguém evolui sozinho. Ocorrendo ainda a lei da inseparabilidade grupo kármica. Ninguém perde ninguém na evolução. Ninguém vai fugir do outro e falar assim, pronto, esse aqui nunca mais encontro. Ninguém evolui portando lapsos na holomemória e ninguém evolui sem fazer essa depuração dessas memórias traumáticas, patológicas ou dessas emoções tóxicas que veio com a pergunta do Leandro, por exemplo. E depurando o próprio psicossoma e a manifestação mental somática. Portanto, a partir da evoluciologia, estamos sempre, o tempo todo e em qualquer dimensão existencial, convivendo com milhões de princípios conscienciais, ou com passageiros evolutivos multifacetados do nosso grupo evolutivo. Então, ninguém está sozinho. Quando você está na sua casa, achando que está na solidão, é uma das maiores ilusões. Todas as consciências têm relações multidimensionais. Às vezes a pessoa acha que ela está sozinha, que ela está isolada, que ela está num processo de solidão e tem ali um amparador junto com ela que simplesmente ela não está percebendo, ou algum parente que já passou pela morte biológica está ali tentando ajudá-la, inspirá-la, levar uma intuição para que ela saia daquela condição. Assim, é claro, precisamos irrecusavelmente conviver em paz um com os outros.
daí nascendo o preceito mais inteligente da mega fraternidade teática. Ou seja, é a partir desse périplo da evolução, que ninguém evolui sozinho, ninguém se separa, se perde, nós qualificamos as relações conscienciais até que elas fiquem homeostáticas e cosmoéticas, é que nós vamos nos desenvolvendo nas relações com milhões de princípios conscienciais, com passageiros evolutivos, até que a mega fraternidade ela seja mais do que teórica, ela seja prática, ela seja entendida, compreendida, introjetada e vivenciada no dia a dia, juntando a teoria com a prática. Então, essa ideia do DAC, do Dicionário de Argumento da Conscienciologia, do professor Valdo Vieira, eu achei que ela traz uma síntese dessa proposição, por que é importante se ter uma instituição, a Mega Fraternidade, por exemplo, para estudar a ciência da Mega Fraternidade. Tem muitas técnicas, práticas e teorias a serem desenvolvidas para que isso possa chegar na Mega Fraternidade teática. E por fim, né, trazendo aqui outras duas ideias, uma que eu trago logo na abertura do nosso curso, Auto Mega Fraternidade aplicada às metas pessoais, é um curso sem pré-requisito, ele vai ocorrer em fevereiro, no próximo slide a gente vai colocar as datas aqui para quem quiser se organizar, vai ser feito online, então a gente vai poder atender você que está fora do país, você que está fora de Foz do Iguaçu, você que está em outro continente, mas que quer entender de Mega Fraternidade, não perca a oportunidade de participar. Eu coloco o seguinte, que a Mega Fraternidade passa pela autofraternidade e a assistência às consciências mais próximas, de modo que essa interassistência se expanda no cosmo multidimensional. E aí eu criei um mega pensene de vocabulário que é mega fraternidade eterniza positividade. Enquanto a falta de hétero perdão perpetua o mal, a mega fraternidade eterniza positividade. E a última definição, que é de um verbete da professora Marlene Rock, uma pesquisadora da paradireitologia, também da democracia pura, ela fez um verbete com a temática da Mega Fraternidade, um verbete que está na Enciclopédia da Conscienciologia, que se chama Mega Fraternidade, e ela fez uma definição a partir dos apanhados dos estudos, e ela diz o seguinte: a Mega Fraternidade é o sentimento elevado, traduzido pelo ajuste da consciência lúcida às leis paradireitológicas, isso daqui dá um curso de campo que nós temos, depois eu vou falar sobre ele, conduzindo a afetividade teática harmoniosa entre todos os princípios conscienciais, fundamentado na partilha do amor próprio com o cosmos, no universalismo e na autocosmoeticologia. Depois, quem quiser também, veja o verbete da professora Marlene Rock, que é bem rico, ela estruturou muitas ideias do que ela vem estudando, e é uma contribuição para as nossas pesquisas sobre essa temática. Aqui eu vou parar bem rapidinho, Elane, antes da gente poder encerrar, que eu sei que nós estamos chegando ao final, para falarmos de algumas técnicas que nós já desenvolvemos ao longo desses 13 anos que a gente vem estudando a Mega Fraternologia. Elas são praticadas na nossa dinâmica da Mega Fraternidade, que ocorre todas as segundas-feiras no CAEC, das 19 horas às 22 horas, e nós vamos apresentar essas técnicas também no nosso curso Auto Mega Fraternidade aplicada às metas pessoais, que vai ocorrer em fevereiro. Então, a técnica da paraconstrutura da Auto Mega Fraternidade, essa segunda-feira passada agora, eu defendi o verbete, dia 27 de outubro de 2025, eu defendi um verbete sobre essa técnica também, quem quiser assistir esse verbete da enciclopédia, procura lá no tertuliário, no site dos verbetes, e pode assistir a tertúlia como um todo, mas é uma técnica que nós abrimos o curso aplicando essa técnica, explicando novamente e aplicando na prática. A técnica da evocação da central extrafísica da fraternidade, técnica da paragratidão mental somática autorrefletida, técnica do para-perdão, ou seja, como que nós vamos sair daquele ponto que você não consegue perdoar as pessoas. Nós desenvolvemos uma técnica, a gente aplica há mais de 10 anos essa técnica na prática e temos visto resultados impressionantes. E a técnica da auto-benignidade auto-reconhecida. Então, eu quero instigar vocês que estão nos acompanhando, que vão acessar essa live, para participar do nosso curso, porque o curso é composto por todas essas técnicas, tá bem? Professor Marcelo, nós estamos caminhando para o final da nossa live. Antes de passar a palavra para você fazer as considerações finais, eu gostaria de ler aqui uma ordo pensata do professor Valdo Vieira. A busca da autovivência maior da mega fraternidade é a mega síntese da conscienciologia. Muito bom. Então, você vê, essa ideia do professor Valdo Vieira sintetiza também a importância
de estudarmos a megafraternologia, por mais que todos nós que estamos envolvidos com esses temas, você que se interessou, vai entrar em contato com a gente para, quiçá, ser um voluntário, um pesquisador dessa temática também, saibamos que é uma temática super avançada. Mas nós temos que começar a rascunhar desde já as técnicas, as parastécnicas, as teorias, as outras especialidades que vão nos aproximar dessa vivência tão sofisticada que é a megassíntese da conscienciologia, né? Então, é por aí que a gente pretende contribuir com corpos de conhecimentos da conscienciologia, a partir dessa ciência da megafraternidade e com a humanidade de modo geral. Muito bom. Eu quero fazer um convite aqui a todos que estão nos assistindo para as nossas lives toda última quarta-feira do mês, com exceção em dezembro, que será na terça-feira. Professor Marcelo, eu gostaria de pedir, te convidar para fazer os convites aí dos nossos cursos iniciais em 2026. Então, puder ampliar um pouquinho a tela aqui, é com grande satisfação, a partir dessa primeira live histórica da Pré-IC Mega Fraternità, que a gente aproveita para convidar todos vocês que nos acompanharam e que vão acessar esse material assíncrono a participar das nossas atividades que estão sendo basilares para o desenvolvimento dessa especialidade. Dinâmica da Mega Fraternologia, todas as segundas-feiras, no campus CAEC, aqui em Foz do Iguaçu, presencialmente, das 19 às 22 horas. Comigo, professor Epicom, com os pesquisadores da Mega Fraternologia também. A próxima live, que o tema é Paz e Mega Fraternidade. A paz foi tocada aqui como temática várias vezes, então o professor Cícero Borges, que é um pesquisador da Mega Fraternologia, faz parte da Pré-IC, também faz parte do nosso grupo de estudo da Mega Fraternologia, vai estar ministrando essa live. Fica o convite, dia 26 de novembro, a última quarta-feira do mês. A live, como a professora Elaine falou, do mês de dezembro, então, vai ser na terça-feira, dia 30 de dezembro de 2025, e o tema vai ser Escolhas Evolutivas e Mega Fraternidade. Professor Roberto Tuzzi. O curso em AD que nós vamos dar vai ser do dia 10 ao dia 13 de fevereiro de 2026, vai ser totalmente online, o curso Auto Mega Fraternidade aplicado às metas pessoais. É um curso que não tem pré-requisito. Se você se interessou, achou essas ideias instigantes, quer saber mais, se inscreva nesse curso que você vai ter um apanhado geral, inclusive dessas últimas técnicas que eu apresentei e do que está sendo estudado e como aplicar na própria vida. 2 cursos de campo para o ano que vem. Teáticas da Mega Fraternidade, eu com o professor Epicom, junto com a professora Cristina Aracá, que vai ocorrer em Foz do Iguaçu. É um curso com pré-requisito e ele vai ocorrer dia 25 e 26 de abril de 2026. E no final do ano, ao longo do ano a gente deve ter mais deles, mais 2 que já temos confirmado. No final do ano nós vamos estar em Porto Alegre. Então, quem for aí da região ou quiser ir para lá participar com a gente, curso Teáticas da Mega Fraternidade, feito em parceria com a unidade do IIPC em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, dia 5 e 6 de dezembro de 2026. Esses 2 cursos, os teáticas, têm pré-requisito. Então, deixo aqui o convite e nos acompanhe nas próximas atividades. Obrigado pela oportunidade, obrigado, professora Elaine, também. Eu que agradeço, professor Marcelo, pela esplêndida explanação. E eu quero agradecer a nossa IC apoiadora, a Juriscons, por todo o apoio, suporte para o início das atividades da Mega Fraternità, bem como o acolhimento fraterno desse grupo e também a todos que nos acompanharam online. Esperamos continuar gerando esse acesso para o estudo da Mega Fraternologia, que ultrapasse barreiras, fronteiras e alcance o maior número de pessoas através desse canal do YouTube. Até a próxima, na última quarta-feira de novembro, dia 26/11, às 19h30. Boa noite a todos. Boa noite.